Olá, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo e você que nos acompanha aqui no programa Reavivados por Sua Palavra todos os dias. Hoje estamos aqui para estudar juntos Jeremias capítulo 22. É um prazer imenso estar com você mais uma vez. E a cada dia nós oramos pedindo a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Sua Palavra. Então hoje, antes de orar, deixa só lembrar você de que nós temos o portal da TV Novo Tempo, o site novotempo.com, onde você pode encontrar ali não só a TV Novo Tempo ao vivo, a Rádio Novo Tempo ao vivo, mas também pedir um estudo bíblico, assistir outros programas da TV Novo Tempo. Será um prazer recebê-lo ali. E tem as nossas redes sociais também particulares, ali o Instagram, o Facebook e o Twitter, todos com o nome PR Evandro Fávero. Ali você poderá encontrar a gente, ser o nosso amigo e receber também as mensagens que postamos ali, tudo bem? Vamos orar juntos? Querido Pai, é uma alegria estudarmos a Tua Palavra mais uma vez, rogamos as Tuas bênçãos e a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos então a Jeremias 22, o capítulo trata com promessas, também trata de ameaças, Deus exortando o povo ao arrependimento. O capítulo fala, por exemplo, lá no verso 10 de Salum, depois no verso 13 de Joaquim e no versículo 24 de Jeconias. O texto do capítulo 22 apresenta novamente, que é recorrente, várias vezes em Jeremias vemos a tristeza de Deus em lidar com um povo que constantemente o abandonava, que constantemente traía Deus com outros deuses. Várias vezes aparece aqui em Jeremias, no capítulo de hoje, a expressão assim diz o Senhor. Por exemplo, no verso 1, no verso 3, no verso 6, no verso 11 também, no verso 18, no verso 24, no verso 30, aparece, por exemplo, ali a expressão assim diz o Senhor, várias vezes. Ou seja, a mensagem do capítulo 22 era uma mensagem que não vinha só do profeta. Ela vinha do profeta, mas era a palavra de Deus. Assim como a Bíblia hoje é a palavra de Deus. A Bíblia, toda vez que a gente abre a Bíblia para ler, nós podemos também escutar Deus falando assim conosco, os profetas, os apóstolos, os escritores bíblicos falando assim, assim diz o Senhor, Evandro. Escute, Maria, assim diz o Senhor. Cristina, assim diz o Senhor. Jorge, assim diz o Senhor. Escute. Então, a Bíblia, ela foi escrita por homens, mas é a mensagem de Deus. No verso 2, veja, o verso 2 diz assim, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Ouve a palavra do Senhor. Esse é um apelo ao rei de Judá, mas é também um apelo a nós. Ouve a palavra do Senhor, Paulo. Ouve a palavra do Senhor, Davi. Ouve a palavra do Senhor. Cada um de nós somos instados, somos motivados, somos advertidos, admoestados a ouvir a palavra do Senhor. E nós somos felizes quando nós aceitamos e escutamos esse conselho. A serva do Senhor, Ellen White, que foi uma mulher usada por Deus durante toda a sua vida, ela escreveu o seguinte, é um texto que eu gosto muito, que está no livro Educação. Ela diz, a energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Presta atenção nesta frase. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando o seguinte, eu fiquei pensando que Deus criou tudo com a sua palavra. Deus disse, faça-se o sol, e o sol se fez. Faça-se as estrelas, façam-se os animais, façam-se as árvores, façam-se os animais selváticos, os animais domésticos, e tudo se fez pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é criadora. Ela cria do nada, ex nihilo é o termo teológico, é criar a partir do nada.
O ser humano pode criar a partir de matéria pré-existente, pode criar um móvel a partir da madeira, pode criar um plástico, pode criar, enfim, um vidro através de matérias pré-existentes, mas Deus cria a partir do nada, do vácuo. E esse poder criador de Deus está na Bíblia, na palavra de Deus. Esse poder gera vida. Cada ordenança nas Escrituras é uma promessa. Quando nós aceitamos esta promessa, quando nós recebemos estas promessas, elas trazem consigo a vida do ser infinito. A Bíblia, né, transforma a natureza. A Bíblia restaura a imagem de Deus em nós. Por isso, vale a pena ler a Bíblia. No versículo 3 de Jeremias capítulo 22, a gente lê ainda o seguinte: Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, não oprimais ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. No verso 3, portanto, há orientações para o rei, para conduzir os negócios públicos com justiça e com amor. Mas esse verso também se aplica a você e a mim. Um outro texto da escritora, serva de Deus e profetisa Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 36, nós lemos assim: Aqueles que deviam ter sido a luz do mundo têm projetado apenas raios pálidos e fracos. O que é luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia, amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. O Evangelho, com seu explosivo poder, depende da piedade pessoal dos seus crentes. Deus proveu pela morte do seu amado Filho os meios para que cada alma esteja perfeitamente preparada para toda boa obra. E no versículo 17 diz assim: Os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente e para levar a efeito a violência e extorsão. Então, o verso 7 poderia dizer que ele está em paralelo com o versículo 3, porque no verso 3 Deus apela para que os líderes façam o que é correto, executem o direito, ajudem os necessitados. E o versículo 17 mostra o que o povo não está fazendo, o que os líderes não estão fazendo. Então, há justamente no versículo 17 uma repreensão, porque o povo impiamente está agindo de maneira impiamente, com ganância, com corrupção. No verso 5, há a razão para a destruição: se não deres ouvido a estas palavras, diz o texto bíblico. Deus respeita o livre-arbítrio. Veja, se não deres ouvido. Ele respeita você e ele respeita a mim também. A pergunta é: nós respeitaremos a Deus? Veja o versículo 8 e o verso 9 agora, que eu destaquei aqui também. Aqui é uma pergunta. Muitas nações passarão por esta cidade, dirá cada um ao seu companheiro: Por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então se lhe responderá: Porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram a outros deuses e os serviram. Então no verso 8 e 9 há uma pergunta e uma resposta. Por que procedeu o Senhor assim? A resposta: porque deixaram a aliança do Senhor. A aliança que tornou Israel o povo especial de Deus foi quebrada pelo povo. Não pelo Senhor, quebrada pelo povo. No verso 13, aqui ainda diz o seguinte: Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito. Edificar casa com injustiça? Aqui, claro, uma referência ao rei Joaquim, que demonstrou desprezo pelos seus súditos. Mas como a proposta deste programa do Revivados por Sua Palavra não é só ver o contexto histórico, é ver lições espirituais para a nossa vida individual, eu vejo nesse texto uma advertência, porque nos dias atuais, através da internet, por exemplo, através da televisão, através das músicas, muitos trazem injustiça para dentro da sua casa, para dentro do seu lar.
A injustiça na forma do adultério, a injustiça na forma da vaidade, a injustiça na forma da violência, a injustiça na forma do orgulho, na forma de opressão, na forma de falta de amor. Por isso deveríamos tomar cuidado, por isso deveríamos prestar atenção naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos escutando, nos sites que estamos acessando. E o verso 21 é outro que eu gostaria de destacar. No verso 21, lemos uma linda declaração que Deus fala conosco. Verso 21 diz assim, ó: falei contigo na tua prosperidade, mas tu dissestes, não ouvirei. Tem sido esse o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. Ela é uma declaração que Deus fala conosco por contraste, porque cabe a nós fazermos diferente do que está escrito ali. Ali diz, eu falei e você não ouviu. Por isso o capítulo termina com um apelo de Deus, dizendo, ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Está aqui no verso 29. A repetição da palavra enfatiza a convicção do desígnio de Deus a respeito de Judá. Ou seja, cabe a nós decidirmos. Ele diz, ouve a palavra do Senhor, ouve a palavra do Senhor. Cabe a nós decidirmos se vamos ouvir ou não. Entendeu? O versículo 29 apela. E nós somos o personagem que vamos decidir ou não. Deus coloca nas nossas mãos a decisão. E Ele diz, meu filho, minha filha, eu gostaria muito de morar com você no céu. Gostaria muito de derramar sobre você bênçãos sem medidas. Eu gostaria muito de me encontrar contigo quando voltar. Mas a decisão é tua. Escolha a vida e viva. Não escolha a morte. Vamos orar por isso? Querido Pai, ajuda-nos a escolher o que é certo. Ajuda-nos a escolher a vida. Ajuda-nos a escolher o caminho da salvação e não o caminho da morte. Nós oramos clamando agora no nome do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E lembre-se, seja reavivado por sua palavra. Grande abraço.